do Trabalho recebeu uma denúncia em que horários de pico, momento de horário de pico, não tem ônibus circulando direito, trazendo por conta as regras sanitárias que devem ser obedecidas, né? Aqui em João Pessoa, deixa eu ir ao vivo agora com o João Tiago, trazendo essa informação com o João Tiago, isso aqui ao vivo. É contigo, João. Olá, Erli, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, a reclamação que foi direcionada ao Ministério Público do Trabalho é que os ônibus estariam superlotados, contrariando aí as regras referentes à segurança sanitária dos passageiros e também dos motoristas. A gente recebeu uma palavrinha aí do procurador do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Varandas, que falou um pouco sobre esse assunto e especificou um pouco mais sobre essa denúncia e como vai funcionar o trabalho do Ministério Público em cima dessa denúncia. Nós recebemos a denúncia de que nos horários de pico, os transportes coletivos da cidade de João Pessoa, nomeadamente ônibus, estariam transitando abarrotados de pessoas, violando regras de biossegurança e regras sanitárias. E, ao ver do Ministério Público do Trabalho, isso é extremamente grave, nomeadamente no que se refere à situação dos motoristas de ônibus, porque eles sequer têm a opção, ao contrário do passageiro, de pegar um outro transporte. Então, o Ministério Público do Trabalho atuará para verificar se as normas de saúde no trabalho estão sendo obedecidas, se os protocolos estipulados pela Organização Mundial da Saúde e ratificados pelo Estado da Paraíba e pelo município de João Pessoa estão sendo observados, e chamará até o Ministério Público Estadual para atuar em parceria numa proteção não só aos empregados que trabalham na condução desses ônibus, como aos próprios passageiros. O que nós não podemos admitir é que o transporte público seja um instrumento de aglomeração e de infecção de pessoas numa pandemia que já matou inúmeros. Olha, Erli, a gente ainda está aqui na Lagoa, em um dos pontos com maior concentração de passageiros, porque aqui, afinal de contas, tem um terminal de parada, a gente vê bastante gente, mas a maioria dos ônibus nesse horário, que não é um horário de pico, não estão cheios, não estão lotados. Quem está aqui para conversar com a gente é o Jorge Moraes, novo superintendente da CEMOB. Jorge vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão dos horários de pico. A gente vê mais esses ônibus lotados, tanto de manhã cedo, entre 6, 7, 8 horas da manhã, quanto no fim da tarde, entre 5 e 7 horas da tarde. E a gente vê muita gente nos ônibus, a gente recebe sempre na TV denúncias também de passageiros que reclamam justamente desses ônibus superlotados. O que a CEMOB vai estar fazendo, Jorge, para tentar melhorar essa situação para os passageiros e tentar mudar um pouco esse quadro? Bom, a CEMOB ela consegue identificar apenas em horários específicos, em linhas isoladas, notadamente no horário de pico, a maior concentração de pessoas. Nos demais horários, nas outras linhas, a exemplo do que acontece agora, nesse momento aqui na Lagoa, a gente consegue enxergar um número razoável, né, de passageiros, até porque é notório de que houve uma redução em razão da pandemia, mas a CEMOB, consciente dos problemas existentes, buscará junto às empresas concessionárias um aumento no número de viagens, um aumento na disponibilidade do número de veículos, notadamente nos horários de pico, e, claro, sempre buscando a obediência, o cumprimento dos protocolos sanitários que foi determinado pelas autoridades de saúde. Jorge, hoje, quanto da frota de ônibus da cidade de João Pessoa estão circulando na cidade? Nós temos aproximadamente hoje 80% da frota circulando, um número bastante proporcional com o número de linhas disponíveis. E, repito, isso se deu em razão da diminuição de demanda, da diminuição do número de passageiros. Se antes da pandemia as empresas transportavam aproximadamente 220 mil passageiros dia, hoje esse número caiu drasticamente para 120 mil, ou seja, quase 50% de diminuição. Então isso, claro, gera uma adaptação, uma adequação necessária, e a tendência, claro, é que com o acréscimo na demanda, ou seja, com o retorno das atividades normais, da própria volta às aulas, o número de linhas e o número de veículos ele venha a se normalizar e atingindo a carga máxima. Jorge, você está dizendo que a gente tem hoje 80% dos ônibus circulando,
com uma redução de quase 50% do quadro de passageiros, para 120 mil passageiros por dia, de 220 mil, que foi esse número em março de 2020, antes da pandemia, para 120 mil, que seria o número agora. No entanto, a gente ainda vê, nesses horários de pico, os ônibus lotados. A gente ainda vê nesses horários de pico, mesmo com 50% a menos de passageiros, ônibus lotados. Não é o momento de se pensar numa estratégia, e por que não se foi pensado uma estratégia antes, para tentar, nesses horários de pico, aumentar o número de viagens, para poder respeitar esse distanciamento social necessário e a gente não ter esse problema chegando agora pelo Ministério Público. Perfeito. A nova gestão iniciada em 1º de janeiro, hoje estamos no dia 20, ela é consciente das melhorias que devem ser necessárias e estamos buscando junto às empresas essa estratégia de proporcionar à população o merecido transporte de qualidade e, claro, uma das nossas ideias é tentar, através de inteligência, de dados, né, que temos disponíveis, de identificar quais são as linhas problemáticas, quais são os horários específicos e isolados, onde não há essa disponibilidade adequada para todos os cidadãos e, com o aumento do número de viagens, com a retomada da carga massa do número de ônibus e de veículos, a gente conseguir atender a todas as exigências, a exemplo, claro, de todos os esclarecimentos que prestaremos ao Ministério Público do Trabalho ou a qualquer outro órgão de fiscalização que eu tenho certeza buscam, junto à CEMOB, a melhoria do transporte coletivo. Muito obrigado pelas informações, Jorge. Tá aí, Erli, a palavra da CEMOB, a gente tem também a palavra do Ministério Público e vocês veem aqui nos pontos de ônibus, aqui na Lagoa principalmente, tem muita gente, tem muito fluxo, mas a gente vê os ônibus realmente com menos passageiros. Uma grande preocupação que fica também para todos é quando começarem as aulas, quando forem liberadas novamente as aulas, Erli, porque muitos estudantes usam os ônibus, o transporte público, para poderem chegar às escolas, às universidades, e isso pode aí aumentar o número de pessoas dentro de cada transporte e amplia também os horários de pico desse transporte público na cidade de João Pessoa. Enquanto isso, a gente espera que os ônibus estejam não tão cheios como esses que estão agora aqui na Lagoa. É com você. Obrigado. Eu gosto de observar e de questionar, tá? Você viu ali o representante da CEMOB falar ali, dizendo, ele disse, eu escutei da fala dele. Nós já identificamos que em alguns momentos, ou seja, horários de pico, né? Em horário de pico o ônibus fica lotado. Aí eu lhe pergunto, por que foi necessário esperar o Ministério Público do Trabalho se pronunciar para tentar resolver? Não já tinha identificado antes que em horário de pico tá tudo assim, ó, em horário de pico, olha, horário de pico, ou não é, eu tô mentindo pro povo, rapaz. Ou eu tô mentindo pro povo aqui. Se eu pedir aqui pra gente mandar vídeo agora de ônibus lotado e aglomerando, muita gente vai mandar, como eu já pedi, já mandaram. Agora é necessário o Ministério Público do Trabalho se pronunciar para dizer, não, a gente já sabe, tá? Vamos responder o Ministério Público. Tem que responder o Ministério Público do Trabalho com ação, caramba. Com ação. O que eu vejo é proprietário de empresa de ônibus aí que se aproveitou. Deixa eu vir pra cá aqui, ó. O que eu sei é que proprietário de empresas de ônibus aí se aproveitaram do Covid-19, tá? Com benefício, com não sei o que mais lá, diminuiu, teve rota de ônibus que saiu do ar e não voltou mais. Ou eu tô mentindo aqui? Eu tô mentindo pro povo? Teve ou não teve rota de ônibus que não voltou mais? Você que tá me assistindo aqui agora, rapidinho aqui, manda pra mim um áudio agora de uma linha de ônibus que não existe mais, que antes que o corona comeu. Manda pra mim uma linha de ônibus aqui agora, que o coronavírus comeu, porque depois tinha antes do coronavírus. Aí veio o coronavírus, acabou a linha. Ou eu tô mentindo aqui? Será que vai chegar uma linha que o coronavírus comeu? Porque o coronavírus comeu pulmão, comeu miolo de gente e comeu também linha de ônibus, viu? Manda pra mim aí. 988-38. Será que vai chegar alguma linha que o corona comeu? Ó, a gente volta a falar agora sobre vacinação contra a Covid-19. Os profissionais da área de saúde do Hospital Clementino